Se vocês tiverem alguma dúvida adicional com relação ao áudio, se tiver alguma questão que gostaria de resolver fora do tema do evento, vocês podem falar comigo aqui na janela Bate-Papo, tá? O nome dela é Bate-Papo. Vocês falem comigo, Camila Greco, e eu estou como organizadora do evento. Tá? Durante esse tempo, o João vai estar apresentando, ele está como apresentador, ele não consegue responder vocês. No final do evento, nos 10 minutos, eu peço que vocês trabalhem com a janela PIR, que é de perguntas e respostas, para vocês formularem suas perguntas em relação ao tema abordado. Tá? Assim, o João consegue ver todas as perguntas e responder o máximo possível. Ok? Quanto à imagem, Jadilson está me dizendo aqui que não tem imagens. Jadilson, os slides estão aqui já baixados, você consegue vê-lo aqui, está escrito em Geman, análise de falha. Análise de falhas. João, se você puder trocar de slide só para a gente ver se todos conseguem ver os slides, por favor. Pessoal, está todo mundo vendo os slides? Se vocês puderem responder aqui no bate-papo. Agora tá ok, né, Jadilson? Tudo bem. Parece que sim. Tudo certo, então. Ok, pessoal, então vamos dar início ao nosso evento. Nós vamos falar sobre análise de falhas. No final do evento, nós vamos abrir para perguntas e eu vou passar para vocês um link de acesso que vocês podem acessar tanto os slides, baixar os slides e ver o vídeo, a gravação deste evento, tá? No final do dia eu vou baixar esse vídeo e estará lá no mesmo link para vocês baixarem, ok? Bom, um excelente evento para todos. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, Camila. Bom dia a todos, pessoal. Todo mundo conseguindo me ouvir bem aí? Camila, só me dá um ok se você estiver me ouvindo, só porque teve aquele problema no áudio antes de eu testar. Ok, certo. Beleza, então tá joia. Todo mundo me ouvindo, eu agradeço a presença de todos aqui no webcast, né, onde a gente vai tratar da análise de falhas, e a gente vai ver um pouquinho, né, não uma receita de bolo para análise de falhas, mas a gente vai discutir a importância da análise de falhas, né, onde ela vai nos levar, e a gente vai ver aí algumas dicas para elaborar uma análise de falhas dentro das organizações. Nós, enquanto administradores, enquanto pessoas ligadas à manutenção, a gente entende que essa é uma função estratégica da manutenção, a análise de falhas, que pode, né, nos trazer benefícios se for aplicada corretamente. Então, eu vou iniciar a apresentação, como a Camila já disse, no final a gente tem o espaço para as perguntas, tá bom? Então, análise de falhas, um caminho para a confiabilidade. É isso que a gente vai chegar no fim dessa apresentação. A análise de falhas, pessoal, ela tem algumas motivações, né, para a gente conseguir fazer essa análise de falhas, para a gente elaborar a análise de falhas, a gente tem que ter motivações para buscar isso. Quais são essas motivações? Principalmente aí a gente tem essa necessidade crescente de respostas confiáveis por parte das organizações na entrega de produtos e serviços, né? O pessoal, cada vez mais a sociedade exige das organizações respostas confiáveis. Eles querem confiar nas organizações. A minimização de impactos negativos que as atividades geram nas partes interessadas ao negócio, né? Os clientes, funcionários, a comunidade, fornecedores, acionistas. Então, minimizar esses impactos que o seu negócio tem nesse círculo, né? As melhorias gerais em confiabilidade operacional, oportunidades de ampliação do conhecimento, né, nas atividades operacionais. Então, vocês realizam aquelas atividades todos os dias, né? Aquelas atividades operacionais. Vocês querem o quê? Ampliar esse conhecimento. A análise de falhas também vai proporcionar isso. E desenvolver e capacitar os recursos humanos da sua empresa, né? O seu pessoal vai ter uma interpretação do problema. Não vai ser só
o problema, a falha, corrigir a falha. Não, o pessoal vai aprender a interpretar essa falha, aprender a buscar nessa análise outros fatores que vão contribuir para aumentar a confiabilidade. A gente então vê que todos esses aspectos, né, são um desafio para as organizações. A gente tem uma importância, né, de se levar em conta o contexto operacional para a compreensão desses desafios. E outra coisa importante é entender o aumento dessa complexidade de equipamentos, né? Cada dia que passa, os equipamentos estão mais modernos, são lançados novos equipamentos aí a todo momento, que o pessoal precisa estudar, né? Tá por dentro daquele equipamento mais novo que lançou, tá por dentro em como efetuar a manutenção desses equipamentos, e isso vai gerando uma complexidade cada vez maior. Quando o pessoal estava acostumado, às vezes, com uma máquina, né, com um tipo de uma máquina que já trabalhou, por exemplo, 20 anos na empresa, aquela máquina, e chega uma tecnologia nova, o pessoal fica meio assim, perdido, né, tentando aprender sobre aquela máquina, e também isso leva a uma complexidade maior, que o pessoal tem que se dedicar a estudar novas tecnologias, né, e saber, além de operar a máquina, a dar manutenção e entender como ela funciona. A gente vê que é um esforço, né, é necessário um esforço a se começar pelo nível gerencial das empresas para promover essa análise de falhas, para promover ganhos de confiabilidade via análise de falhas, né? O nível gerencial tem que puxar isso para os outros funcionários da sua empresa. Para a gente ter uma dimensão aí do esforço necessário para reduzir essas falhas, né, que provocam danos à empresa, à sociedade, a gente vai ver um cenário aqui de como está o tratamento de falhas dentro da organização. Isso no Brasil, pessoal, segundo o documento nacional da Abraman de 2011, os parques industriais têm convivido com 28,8% de manutenção corretiva, ou seja, quase um terço do esforço de atividades de manutenção é para quebras e falhas, é de manutenção corretiva. E essa tendência tem se mantido durante anos, que pode demonstrar um foco inadequado nos combates a falhas dentro das empresas. Né? Se a gente visse uma tendência desse número está decrescente, né? Está caindo esse número, a gente poderia avaliar que o pessoal está aplicando mesmo a análise de falhas e está conseguindo ter mais preventivas do que corretivas, né, de maneira geral. Mas aqui o que a gente vê é uma manutenção desse índice, de 28,8% de manutenção corretiva. Então a gente, né, vê que o pessoal às vezes tem análise de falhas, mas ela não está sendo aplicada na sua efetividade. As falhas estão ao nosso redor, né, enquanto integrantes da sociedade, consumidores, trabalhadores aí das empresas, e pode ser traduzidas em diversos impactos e gerar diversas perdas, né, de diversas dimensões, perdas materiais, perdas econômicas, danos, né, à imagem, reputação da empresa, ou danos até mesmo aí, letais, né, que podem ocasionar morte de pessoas. Então, o que a gente tem que levar em conta é isso, analisar bem a falha e depois elaborar um plano, né, para corrigir essas falhas ou também para prevenir essas falhas. A gente tem alguns exemplos aí, né, de falhas, de uma análise de falhas mal feita, vamos dizer assim, né, que os nossos recursos hídricos aí, né, a gente está vendo essa crise que a gente está passando, da falta de água, falta de abastecimento. Ah, isso é só falta de chuva? Não é só falta de chuva. Né? Se o governo, as empresas responsáveis tivessem feito avaliações, né, e elaborado planos, a gente não estaria nessa situação aí que está hoje. Poderia estar difícil, mas a gente teria, né, outras dimensões, outras maneiras de tratar esse problema. A gente viu até ontem o pessoal falando que o sistema Cantareira em São Paulo pode acabar a água, zerar mesmo o volume de água em março já. Então, a gente está vendo aí uma análise de falhas que não foi muito bem feita. Outro exemplo, né, os bueiros na cidade do Rio de Janeiro, né, que o pessoal fez até um adesivo e colou nos bueiros assim, sinalizando uma bomba, né, e a gente viu vários casos de explosão. Então, também outro fator aí de análise de falhas que não foi
é tão bem planejado. A gente tem, então, né, a importância aqui de um sistema de análise de falha. Segundo o Ono, um autor, ele tomou o modelo japonês de produção. Qual a importância do sistema de análise de falhas? Combater as perdas existentes nas operações, né, que geram custos e consequências negativas, reduzindo a eficiência e produtividade das empresas, considerando toda sorte de falhas e seus aspectos e impactos. Pelo lado positivo, né, se a gente tomar pelo lado positivo as falhas podem significar uma enorme oportunidade de melhoria. E para as organizações, qual é essa oportunidade de melhoria? A oportunidade de desenvolver os sistemas de análise de falha, melhoria da confiabilidade, tornar as operações mais estáveis, consequentemente reduzindo custos e aumentando a lucratividade. O desafio principal para os gestores, né, nesse assunto é mensurar as ações da análise de falhas e traduzir essas ações em resultados palpáveis, né? Não adianta eu ter um plano se eu não vou ter ali depois resultados palpáveis. Eu quero ver indicadores daquilo que eu estou fazendo, quero ver melhorias concretas nisso que eu propus, né, como um sistema de análise de falhas. O conceito de falha, né, pessoal, antes da gente aí entrar nessa elaboração da análise de falhas propriamente dita, o conceito de falha, segundo Campos, uma falha operacional ou anomalia é qualquer desvio das condições normais de operação, considerando condições normais de operação, a produção de resultados que estejam dentro de expectativas de confiabilidade. Então, é qualquer desvio das condições normais, ou qualquer anomalia, né, nessa condição normal que está dentro daquela expectativa de confiabilidade. Do ponto de vista de gestão das instalações, a gente pode definir falha como a forma pelo qual um item perde sua condição de cumprir suas funções. Então, o item está desempenhando, né, a sua função ali de maneira ótima e, de repente, ele começa a perder aquela produção, né, perde a sua condição de produzir aquilo que eu tenho como o nível médio ou normal dele de produção. Toda falha funcional inicia-se com um pequeno sinal, estabelecendo aí uma falha que a gente chama de falha potencial. Tá? Então a gente tem falha potencial, né, que ela ocorre antes da falha, né, funcional. A gente tem um gráfico aqui, onde vocês vão poder ver representando, né, esse ponto P até o F. Então, o ponto P, né, aqui o item está desempenhando a sua função, ele chegou a ter uma falha potencial, que é um ponto em que a gente pode comprovar a ocorrência da falha. Né? Você viu ali que ele perdeu produtividade, ou que ele está funcionando num ritmo mais lento, né? Algum sinal ali dessa falha, e a gente tem esse intervalo PF aqui ao longo do tempo, em que chega no ponto F, que é o ponto em que cessa a função. Então, um item chega, por exemplo, uma máquina para totalmente de produzir, e a gente pode usar esse período aqui para tomar alguma ação. Sobre isso exposto, né, é importante considerar que toda falha ou anomalia, em maior ou menor grau, apresenta uma natureza potencial e pode ser observada e tratada, evitando a falha em si ou minimizando os efeitos. Então, esse ponto, né, do P ao F, da falha potencial à falha funcional, né, é onde eu posso observar a falha e tratar, e evitar essa falha ou minimizar esses efeitos. Por essa razão, né, nas empresas, a gente tem cultura voltada para a aplicação de metodologia, ferramentas de estudo de falha e o esforço de análise e tratamento de falhas, né, em qualquer organização é muito importante. Então, a gente tem que levar em conta isso aqui, aplicar uma metodologia, as ferramentas, estudar as falhas e ter um esforço na análise para a gente evitar esses impactos das falhas. E a gente tem uma pergunta, né? Por que os sistemas falham? Né? A falha é inevitável? A gente muitas vezes fala assim, não, esse equipamento meu falha demais, mas por que falha tanto? Né? Quando existe uma produção de um produto ou operação de um serviço,
existe probabilidade de ocorrência de falhas, né? Então, a falha é algo inerente mesmo do processo. A gente tem alguns tipos de falha que a gente vai ver, né? E as falhas, elas custam caro não só financeiramente, mas socialmente, igual eu falei. Pode ter um impacto para a imagem, um impacto econômico, né, para os sócios. Então, você tem vários aspectos que levar em conta. Mas, às vezes, nem toda falha tem impacto significativo, né? Então, a gente deve ter uma prioridade em descrever atividades críticas para um sistema e analisar os modos de falha de consequências médias e graves, né? Igual a gente já teve aqui um vídeo, né? A gente já fez aqui pela Engeman, explicando que, às vezes, a falha ela é aceitável quando é um impacto mínimo, né? Eu posso deixar um sistema falhar se aquele impacto vai ser mínimo, mas eu tenho que analisar, né? Se as consequências são médias e graves, eu tenho que ter uma prioridade para atuar junto a essas falhas. A gente tem aí diversos tipos de falha, né? E a gente pode destacar esses mais importantes aqui, que é a falha no projeto, a falha humana e a falha de fornecedores. E essas falhas, elas podem ocorrer combinadas entre si, né? Nem sempre a falha é só humana, nem sempre a falha é só do fornecedor. Muitas vezes, na maioria, elas estão combinadas, né? Geralmente aí a gente tem até a falha humana combinada a outra falha. E tem sistemas aí que não admitem falha de maneira alguma, né? Eu falei sobre aquela falha de impacto mínimo, mas tem processos que não admitem falha de maneira alguma, né? Um avião em operação, né? Um hospital, você tem lá os tratamentos graves de doentes, então são sistemas que não admitem falha de maneira alguma. Vamos ver um pouquinho mais sobre essas falhas. A falha no projeto, né, é uma falha no projeto das máquinas ou instalações, ou na origem do projeto, do produto, através de um processo mal elaborado, cujos sistemas e componentes, né, as máquinas, dispositivos, instalações ou pessoal, não possuem características ou condições necessárias para uma dada função. Então aí, né, a falha já nasce, né, junto com o projeto. E depois você vai ter esse impacto, né, de um projeto mal feito. Então, por exemplo, se a gente tem uma operadora de telefonia que a infraestrutura de sinal apresenta problemas, pode impactar diversos clientes, empresas, e as consequências disso para a imagem, marca e reputação da operadora podem ser desastrosas, né? Uma operadora de energia, né? Também, a gente teve aí também, acho que ontem, a Eletropaulo sendo multada também por estar faltando luz em hospitais, né? No estado de São Paulo, e o pessoal lá não consegue atender os doentes mais graves por falta dessa energia. Então, aplicou-se uma multa milionária ontem para a Eletropaulo. Então, são falhas de projeto que você pode minimizar através da análise de falhas. A gente tem também a falha humana, né, onde a atuação e intervenção do ser humano e seu comportamento acabam por promover a falha do sistema. Por exemplo, um funcionário que tem falta de treinamento, né, que não tem a capacitação ideal para uma tarefa, né, ou falha na comunicação entre os funcionários, falha no cumprimento de um procedimento operacional, uma desatenção, isso tudo pode ser caracterizado como falha humana. E falha de fornecedores. Materiais aplicados, né, que eu tenho no meu processo, ou nível de informações que eu preciso de fornecedores, e essas falhas podem vir com esses materiais, insumos, serviços que compramos, projetos, equipamentos que adquirimos. Quanto maior o grau de dependência do fornecedor, né, e o produto ou o serviço dele, mais sujeito a falhas a gente vai estar, né? Se eu tenho 100% de compra de determinado material crítico para a minha empresa, de um fornecedor apenas, se esse fornecedor falhou comigo, o impacto dele no meu processo vai ser enorme. Então, tá aí essa explicação de quanto maior o grau de dependência do fornecedor, né, mais sujeito a falhas a gente vai estar, porque não tem ali uma medida paliativa, né? O uso de material com prazo de validade expirado, ou sem aprovação do setor de qualidade da minha empresa, isso pode caracterizar uma falha
né, de fornecedores. No processo de análise de falhas, pessoal, vamos entrar agora, eu não vou passar uma receita sobre análise de falhas, mas a gente vai ver aqui alguns passos importantes para cada um de vocês serem puxadores desse assunto na organização que vocês trabalham, né? Sentar com o pessoal e discutir a elaboração de um projeto de análise de falhas, de um processo, né? Então, vocês vão ver aqui coisas para se pensar, para vocês mesmos formularem esse processo na empresa de vocês. No modelo japonês, as falhas são vistas como oportunidade, igual eu falei anteriormente, de análise crítica para que a mesma falha não ocorra nunca mais. Nessa filosofia, o importante é buscar as causas raiz com profundidade através de métodos de análise e históricos, que são também uma valiosa fonte de ensinamento e aprendizagem, modificando nossas ações de prevenção e tornando-as mais eficazes com o tempo. Então eu tenho que ter, além do método de analisar essas falhas, é importante eu ter um histórico sobre isso, né, que eu analisei. Não adianta eu analisar e não guardar aquela informação sobre a minha análise. Daí a importância de um sistema como o Ingeman, né, de maneiras de vocês guardarem o histórico, conseguirem visualizar o que já foi feito. Porque vocês podem ter tomado uma medida, aconteceu um problema. Vocês podem ter tomado uma medida que solucionou o problema, que naquele momento se mostrou eficaz, né? Naquele momento você solucionou o problema com aquele remédio. Mas aí depois aconteceu o mesmo problema de novo e aquele remédio não funcionou, né? Será por quê? Minha análise, às vezes, né, foi feita e gerou uma coincidência que eu consegui solucionar o problema, mas da segunda vez já não foi aquela mesma solução. Então é importante eu ter esse histórico para eu saber, né, qual ação é mais eficaz e tornar as ações de prevenção mais eficazes com o tempo. Então, importância fundamental do histórico. Não adianta eu perder as informações, trocou o funcionário, ele levou o que foi feito, não adianta eu ter um processo de análise se eu não tenho um histórico. Aqui a gente vê, segundo dois autores, Martins e Laugeni, que a análise de falhas é uma técnica utilizada para prevenir ou para analisar não conformidades em projetos, processos e produtos. É uma visão mais preventiva do que reativa, tá, pessoal? Então, numa visão mais preventiva, esse tipo de metodologia deve levar em conta 7 fases, tá? Então, igual eu falei, não é uma receita de bolo, mas são coisas para vocês estabelecerem quando for montar o projeto de vocês. Número 1, a especificação do problema, né? Qual o problema? Qual espécie de problema? Número 2, determinar as hipóteses de causas. Então, você tem um problema, você tem que determinar hipóteses, né? Um brainstorming aí, às vezes, né, com o seu pessoal de manutenção, com o seu pessoal que trabalha na máquina, por exemplo, pode determinar essas hipóteses de causas. A verificação das hipóteses com a especificação do problema. E aí é confrontar essas duas coisas, a etapa 1 e a etapa 2. A número 4 aqui, análise dos controles existentes que impedem a ocorrência de falhas. Então, meus controles eles estão eficazes, né? Eu estou tendo controle sobre aquilo que eu estabeleci para impedir que a falha ocorra, né? Então, isso aqui é importante também. Número 5, avaliação dos índices de ocorrência, severidade, detecção e riscos das falhas, né? Aí a gente pode ter aí o MTBF, né, o MTTR, como indicadores sobre essa ocorrência, os índices de ocorrência, severidade, né? A gente pode ter indicadores nos mostrando isso aqui. Desenvolvimento de ações corretivas e preventivas. Por que corretivas? Porque se a falha ocorrer, você vai ter que corrigir, né? E aí, importante guardar o histórico de como você resolveu. E também ações preventivas para evitar que a falha ocorra com frequência. Acompanhamento da implementação de medidas para evitar a ocorrência de falhas. Então, aí, implementar as preventivas, né? Implementar aí coisas que vão prevenir que essas falhas ocorram. Então, estão 7 passos aí para montar um processo de análise de falhas. A gente vai ver que quando uma falha ocorre,
entender exatamente por que ela ocorreu. É importantíssimo. Para isso também tem outras metodologias, né? O FEMEA, análise e efeito de modo de falha, a árvore de falhas, né? Que a gente tem aqui no Engeman através da análise de serviços, onde eu posso ir expandindo, né, aquilo. Eu posso ver, o meu equipamento falhou, quero ver quantas vezes ele falhou, eu quero ver o motivo, qual ocorrência que eu tive, quantas ocorrências desse tipo eu tive, quando eu tive essa ocorrência, qual foi a causa, qual foi o serviço que eu executei. Então eu posso buscar e expandir a minha análise através de uma árvore de falhas. E considerar principalmente, igual eu falei, uma abordagem mais proativa e preventiva do que reativa. A gente quer ao máximo evitar que as falhas ocorram e não corrigi-las depois que acontecem. Nas organizações a gente vê, né, isso a gente pode ver e constatar com aquele número lá do documento nacional da Abraman, né, de falhas aí de manutenção corretiva, que nas organizações não é comum a aplicação dessas metodologias, uma vez que na maioria convive-se com uma cultura de apagar incêndios. Tão comum aí para a gente sempre está discutindo isso, né? Setores de manutenção na empresa sempre estão reclamando muitas vezes, falando, aqui a gente trabalha só apagando incêndio, só quando acontece o problema que a gente vai lá. Muitas vezes por falta de tempo, muitas vezes por não ter um processo muito organizado, né? Muitas vezes pelo gestor não investir em manutenção. Então, a gente tem vários fatores aí que ocasionam o pessoal trabalhar só apagando incêndios. Para as organizações que desejam se livrar desse paradigma, é importante destacar que não há um melhor método de análise de falhas. Então, é isso que eu estou falando, não tem uma receita de bolo. O consenso entre esses métodos é o seguinte: identificação das causas fundamentais. Esse é o pilar da análise de falhas. E na estruturação da sistemática, né, dessa análise de falhas, cabe aí a cada organização desenvolver um modelo de abordagem próprio, de forma que se torne uma cultura, um valor organizacional. Então eu tenho a minha empresa, né, um amigo meu tem a empresa dele, mas cada empresa tem uma cultura. E a minha sistemática eu vou montar para que seja uma cultura que hoje ela vai começar a ser implementada e daqui 5 anos, 10 anos, cada funcionário que eu absorver aqui na minha empresa também vai estar absorvendo essa cultura que eu criei agora no presente. Uma boa sistemática de falhas, também aí dicas, né, para a gente elaborar essa boa sistemática. Pressupõe a existência de um processo sequencial que permita uma boa condução de análises. É importante você ter etapas, né, num processo, para o pessoal entender de maneira mais fácil, para poder ser verificada mais fácil. Aplicação de ferramentas de análise, indicadores, um sistema, né? Você tem aí várias ferramentas para poder, né, o histórico, né, para poder ter essas ferramentas aí para uma boa análise. Necessidade de se aliar um processo, né, e ferramentas de análise específica para os casos mais complexos, né, uma falha multicausal, onde o desenvolvimento do processo de análise seja elaborado por equipes, pela complexidade do fato. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, às vezes uma falha ela é de diversas causas. Eu tenho ali pessoal da minha engenharia elétrica trabalhando, da minha manutenção mecânica, tenho o pessoal todo trabalhando, tentando analisar, né, já que é uma falha multicausal. Não posso fechar meu olho ou usar somente uma viseira que eu olhe só para frente, né? Tem que olhar para todos os lados. É uma questão também de escolhas de abordagem, onde a separação entre causa simples e causa complexa vai determinar a extensão do processo de análise. É uma causa simples, uma análise mais curta, mais simples, uma causa complexa, eu vou ter uma extensão maior. Então a gente tem aqui também mais um esquema, né, um gráfico, né, situação complexa, eu tenho que fazer uma separação, né, se é simples, se eu conheço a causa, se eu não conheço a causa, né, então simples, se for sim, eu conheço a causa, eu vou tomar ações, né, se não for simples, eu não conheço a causa, eu vou fazer uma análise do problema com um método apropriado, com uma equipe multidisciplinar, para depois, conhecendo a causa, eu tomar as ações.
uma boa sistemática de falhas ainda, é importante estabelecer, né, um processo de priorização. Muitas vezes a gente vê situações que ocorrem ao mesmo tempo, né, que requer um esforço da equipe, mobilização da análise de falhas, combate às causas, tudo ao mesmo tempo, vários problemas ao mesmo tempo. Então, é importante assegurar que a causa imediata é conhecida para poupar tempo e esforço desnecessário, né, e é entendida por todos que trabalham com análise de falhas. Então, a gente deve determinar aqui uma matriz, né, de priorização. Ozek e Azak, em 1990, eles estabelecem 2 critérios para priorização. Uma que prioriza o aspecto importância em termos de custos, tempo de parada e perda de qualidade, né? Então, ali a gente tem esse aspecto, e outra que trata a dimensão urgência. Então, você pode criar critérios aí de nota, né? Qual urgências, né? Você cria um critério para dar escalas de urgência dentro das falhas que você tem, e escalas também de custo, tempo de parada, e aliando essas duas, você consegue criar uma priorização, né, para quando você tem problemas ao mesmo tempo. E auxilia a equipe a priorizar os esforços, deixando claro as reais prioridades de análise, né, o que a equipe vai atender primeiro. A gente tem aí um importante desafio, que é, possuindo um sistema de falhas implantado, fazer com que as ações previstas, né, para as medidas de combate e prevenção sejam realmente aplicadas. Não adianta eu ter um sistema também de análise de falhas e as ações não serem tomadas, não ser aplicadas, né? A cultura para análise sistemática de falhas deve se converter em um processo contínuo, incluindo métodos, ferramentas, princípios e tarefas. A seguir, a gente tem um quadro, né, que vai mostrar isso aqui um pouquinho, né, as etapas, as atividades e os produtos finais. Tá? Então, etapas: identificar o problema a ser resolvido, montar a equipe, analisar a origem da causa do problema, preparar e implantar plano de ação corretivo e acompanhar, sempre acompanhar as atividades de cada uma das etapas, os produtos finais. Eu destaquei aqui, vocês depois vão poder ver esse quadro melhor, mas eu destaquei aqui que na fase de acompanhamento, né, assegurar que a implantação seja feita e rastrear resultados. É aquilo que eu falei de ter resultados palpáveis, concretos, e armazenar o conhecimento, o histórico, né? Produtos finais que eu vou ter são resultados, né, mas resultados melhores da minha organização, e uma biblioteca de falhas, um histórico com falhas, ações tomadas, né? Tudo isso vai ter para mim e para a minha equipe. Então, isso aqui também pode ser através de um sistema. A gente não podemos considerar que não faltam ferramentas, metodologias, sugestão de estratégias, né? Que as organizações possam estabelecer essa sistemática para aumentar a confiabilidade e, consequentemente, ganhos econômicos, financeiros, sociais. A questão importante é saber em que medida as empresas de fato possuem uma política gerencial voltada para a análise de falhas, né, com as aplicações de métodos, ferramentas e qual o grau de implantação que essa política possui. Então, importante isso aqui, né? A minha empresa de fato possui uma política gerencial? Para responder essa questão dentro da sua organização, a gente tem 8 perguntas para vocês refletirem a respeito. Pensar aí, dentro da sua empresa, né? A empresa possui processo formalizado de análise de falhas por meio de uma política escrita? A empresa possui um processo sistematizado de análise de falhas, com acompanhamento gerencial periódico e como um compromisso de agenda? A empresa possui equipe identificada e dedicada para análise de falhas, e quem, quando da ocorrência de uma falha, se reúne para analisar essas ocorrências? Então, tem definido, pessoal? A empresa tem estabelecido um critério bem definido de priorização que seja entendido por todos? Então, são perguntas para a gente refletir, né? A gente tem aqui mais de 5 a 8 aqui, ó. Existe uma infraestrutura específica para o desenvolvimento das análises de falhas que pode ser traduzida por salas de reuniões, computadores, flipcharts, né? Tem recursos para a equipe se reunir, para a equipe discutir as falhas? A empresa possui um critério definido de abertura de análise de falhas, seja praticado e compreendido por todos?
As ações do plano de ação, elas são acompanhadas em termos de efetividade, né, no combate às falhas? Existe uma preocupação em garantir a retenção de conhecimento desenvolvido com os resultados da análise de falhas? Então, 8 perguntas aí que vocês devem se fazer, né? Devem passar para o pessoal que trabalha com vocês para desenvolver essa sistemática. A grande oportunidade que a gente tem através, né, do desenvolvimento da sistemática de análise de falhas. Cada vez mais essas exigências, a gente está vendo, né, eu falei um pouco aqui, vão aumentar, né, considerando os aspectos de mudança de comportamento do mercado, os clientes mais exigentes, ciclo de vida curto de produtos, avanços tecnológicos, responsabilidade social e com o meio ambiente. Então isso aqui vai aumentar a exigência cada vez mais. E dentro das atividades operacionais em geral, em particular na manutenção industrial, parece existir um enorme espaço para melhorar a confiabilidade, né, com a análise de falhas, considerando todo um processo de análise. Então, isso que a gente fala aqui análise de falhas é um processo. A sistemática, ela inclui essas etapas: identificação de falhas, análise, medidas de combate, acompanhamento. E as falhas, né, poucas empresas acompanham a efetividade das ações propostas oriundas da análise, né? Eu analisei, propus ações, mas poucas empresas acompanham as ações. Então o sistema acaba voltando a falhar, né? Aí pode ser até mesmo pela mesma falha, que o pessoal não acompanha de perto. E acaba convivendo com muitas falhas repetitivas ao longo do tempo. Então isso que a gente tem, né, quando a gente não acompanha o que foi estabelecido na sistemática. As empresas deixam de aproveitar as oportunidades que a análise de falhas possibilita. Quais oportunidades muito grandes aqui para as empresas? Deixam de criar uma cultura prevencionista de falhas. Aquilo que eu falei, análise de falhas é para eu criar uma cultura aqui na minha organização. E deixa de fomentar a ampliação e desenvolvimento do conhecimento técnico operacional dos seus recursos humanos. Então, as empresas estão perdendo aí uma grande oportunidade, né, de criar uma cultura organizacional que previna falhas, né, com esse objetivo, e também de ter o pessoal bem desenvolvido, né, com conhecimento técnico, operacional, né, e ter esse recurso retido na sua organização. A análise de falhas dentro das organizações, né, como parte integrante da estratégia de gestão, deve ser uma fraqueza a ser enfrentada e merece de fato ser foco dos gestores e empresários. Isso que eu falo, tem que ser uma estratégia de gestão. Os gestores têm que puxar esse assunto e têm que levar isso para os seus funcionários. E cada vez mais importante, né, para as atividades empresariais, a confiabilidade das operações, bem como os impactos para as empresas e sociedade. O que a gente vê, né, que a grande oportunidade, no fim das contas, é mais confiabilidade, tanto nos processos produtivos, quanto mais confiabilidade na sua própria empresa, né? O seu cliente vai confiar muito mais em vocês, né, se você tem a falha minimizada, se você tem impactos aí minimizados sobre a sociedade, mínimos sobre meio ambiente. Então, a grande oportunidade da sistemática de análise de falhas é elevar a confiabilidade da sua empresa, seja num processo produtivo, seja no serviço que você oferece, ou seja na reputação da sua organização. Para a gente encerrar, pessoal, vão abrir as perguntas para vocês agora. Aqui são alguns exemplos de telas do Engeman, tá? O sistema que a gente oferece, e onde vocês têm diversos recursos para poder estabelecer uma sistemática de análise de falhas. Igual eu falei para vocês, não é receita de bolo, e do Engeman vocês não vão conseguir ter ali, eu tenho a falha por causa disso. O Engeman é um sistema que deve ser alimentado e que você deve trabalhar os recursos que ele oferece para vocês criarem a sistemática dentro da organização. Mas dentro do Engeman, achar recursos para ter tanto uma análise apurada das falhas, quanto também um histórico dessas falhas.
né, onde a gente pode ver aqui ocorrências, causas dos problemas. Né, aqui eu tenho aqui exemplos, né, de causas que eu tenho, que eu vou cadastrar no sistema. Tenho aqui o menu de análise de serviços, aquela árvore de falhas, igual eu falei, né, onde eu posso ir ampliando a minha análise. Eu quero ver os principais equipamentos que eu tive problema, quero ver as principais ocorrências que eu tive com ele, os principais serviços, os principais materiais que eu utilizei, né, e relatórios que vocês podem retirar, né, as OS que vocês podem consultar, os históricos. Então, importante ter a sistemática e ter históricos e criar essa cultura dentro da organização de vocês. Eu agradeço, tá, pela apresentação e agora a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? Estou disponível, só vocês mandarem aqui no PIR suas perguntas que eu respondo. Tem alguma dúvida, pessoal? Eu não sei aqui, não olhei aqui na janela de bate-papo, na PIR, estou vendo aqui o José Carlos. Muito obrigado, José Carlos. Depois, como a Camila falou, pessoal, a apresentação vai estar disponível para vocês, né? A gente tenta passar um conteúdo aí, a gente tem uma limitação de tempo. A gente já mantém um código de falhas. Deixa eu ver aqui quem perguntou. É o Décio. Se tem código de falhas, né? Sim, o Engeman, você cadastra as falhas, né? Você tem código para cada uma das falhas, né? Das causas. E a gente tem os planos de manutenção, né? Que a determinada falha, eu posso correlacionar um plano de manutenção. E eu tenho a árvore, né? Aquela árvore igual aqui, dá para ver um pouquinho dessa árvore, que é um menu que a gente chama de análise de serviços, onde eu posso buscar, né, e expandindo essa árvore e vendo aqui para cada falha que eu tive. Então, depende do que eu quero buscar. Eu quero buscar um determinado equipamento, quantas falhas ele teve em determinado período. Dessas tantas falhas, quais foram os tipos dessas falhas? Foi uma quebra, aqui igual eu tive aqui, ó, uma quebra, 2 registros. Quais foram as principais causas dessa quebra? Eu tive colisão e sobrecarga. Os principais serviços que eu efetuei quando eu tive uma sobrecarga foi troca e reposição. Nessa troca e reposição, qual foi o material que eu troquei? Foi o cilindro IMAC. Então eu posso ir ampliando isso aqui. Joselândio pediu para eu comentar sobre apagar incêndios. Apagar incêndios é uma gíria, né, que a gente usa para as manutenções corretivas, para coisas que só depois que acontecem, né, aconteceu o problema, eu vou lá e soluciono. Ao invés de eu atuar preventivamente, né, eu atuo corrigindo aquela falha depois que ela acontece. É igual o bombeiro. O bombeiro não apaga o fogo antes dele começar. Por isso que a gente usa essa expressão, né? O bombeiro só age depois que tem fogo. Então, a gente usa essa expressão para as corretivas. O Anderson pergunta aí qual a melhor ferramenta, né, de análise de falha. Isso eu não posso te dizer qual a melhor. É igual eu falei, não existe uma receita de bolo. Cabe vocês avaliarem qual vai ser mais eficaz, mais eficiente na sua organização. O que a gente tem aqui na apresentação são coisas que você deve levar em conta, né?
perguntas que você deve se responder, que você deve discutir com seus companheiros, para você achar, né, um meio para análise de falhas melhor para vocês. Aqui o Davi pergunta se todo estudo de análise de falhas pode ser feito através do Engeman ou se é mais viável, né, um conjunto com outros métodos. Eu acredito que depende aí, igual eu falei para vocês, dessa falha, do nível de complexidade, né? Falhas mais simples você consegue, né, através de uma ferramenta só, ter essa análise. Mas falhas mais complexas é sempre bom você ter ferramentas aliadas junto com outros métodos, processos, né? O PDCA é um excelente, né? É um excelente método. Você pode trabalhar o PDCA dentro do Engeman, tá? Eu indico, inclusive, aí nas minhas apresentações para o pessoal trabalhar com o PDCA, né? O PDCA é um método e o Engeman é uma ferramenta para você trabalhar esse método. O Décio pergunta se tem falhas padrões, né, para a empresa. Isso tem, né? Falhas padrões, pessoal. é, a gente não oferece assim um catálogo de falhas, tá? Aqui dentro do sistema. O sistema ele vai em branco, vamos dizer, e você que vai alimentar essas falhas, tá? E aí porque o Engeman ele como a gente atende diversos tipos de empresa, né? A gente não coloca as falhas aí já para vocês. Durante a fase de treinamento, de instalação do software, né? Vocês vão ver isso aí e como alimentar essas falhas dentro do Engeman. E aí a gente já cria aquele catálogo de falhas. E aí para cada empresa realmente você tem falhas que acontecem, né, mais tipos, né? Para uma fábrica de papel você tem determinado tipo de falha, para uma siderúrgica você tem outra, para um prestador de serviço você vai ter outras. O Zé Carlos pergunta como encontra essa ferramenta, essa árvore no Engeman. É o menu análise de serviços, tá? Você vai encontrar no menu aqui você vai vir no menu processos do Engeman, tá? Nos menus iniciais lá, arquivo, tabelas, cadastros, você vai vir em processos, você vai ver lá no processo um menu que se chama análise de serviços. Jadilson, ideia de melhoria, inspeção, banco de dados. O João Guilherme mandou uma pergunta aqui, né? Sendo um desafio implantar a cultura de análise de falhas, seria bom tentar implantar essa cultura nas escolas técnicas? De qual forma? Sem dúvida, né, nas escolas técnicas o pessoal devia abordar a análise de falhas mais profundamente, né? E formar profissionais já com essa visão de criar um método de análise de falhas. Eu acho que a maneira ideal, né, para passar isso para os estudantes nos cursos técnicos é através da discussão teórica e você passar, igual eu fiz essa apresentação, não passei uma receita, eu passei conceitos e é, questionamentos, né, que levam a uma análise. E depois propor para eles estudos de caso, né, propor para eles trabalhos mesmo, falar, né, para tentar simular de alguma maneira, né, ao longo do curso, falar, ó, temos aqui uma máquina, aconteceu esse defeito, para tentar passar trabalhos aí para eles desenvolverem em equipe, né, ao longo do curso, tá? Deixa eu ver se eu enxergo mais perguntas aqui. Deixa eu achar aqui.
Histórico de comparação, né? Deixa eu ver o Gilvan. Gerar gráficos do Engeman. Tá, os gráficos você pode gerar aqui no menu relatórios, tá? No menu personalizado, relatórios, e aí lá você vai ter gráficos, tá? Aí você vai ter relatórios gráficos, comparação, tá? MTBF, MTTR, tem outros relatórios também. Se pode usar o Engeman no notebook, pode, sem problema, tipo terminal, sem problema. Tendo acesso ao servidor, você pode configurar acessos também VPN, WTS, tá? E consegue acessar em campo, tá bom? O recurso, né, de análise dentro do Engeman, aqui mais uma pergunta do Décio, tem o sistema, tem informações e quer saber se pode fazer análise no Engeman. É o menu que eu acho fundamental para análise de serviços, tá, pessoal? O menu que eu acho fundamental de análise de falhas é esse análise de serviços. Sempre destaco muito ele durante minhas apresentações. Mas fora isso, você tem coisas combinadas, né, dentro do sistema. Relatórios, históricos, indicadores, isso tudo vai levar vocês a fazer uma análise dessas falhas, tá bom? Se o Engeman é instalado no computador, o Engeman é instalado sim no servidor, tá? Ele funciona client-server, tá? Não funciona em nuvem, a não ser que você faça uma virtualização de um servidor, aí você consegue acessar. E bibliografia para estudo de análise de falhas, sim, tem vários autores, tá? Vocês podem consultar aí, tá? Vários autores. Além da Abraman, própria Associação Nacional de Manutenção, vocês conseguem retirar informações. A gente tem aí o Vicente Falcone Campos, né? O Delmar Novaes Campos. A gente tem vários autores, né? O Ono, que tem um livro aí, Sistema de Produção da Toyota, onde ele fala muito, né? O Taishi Ono, tá? Ono, O-H-N-O. Tem vários autores aí que destacam, né? Slack, da administração da produção. Depois a gente pode também, se quiser, vocês podem mandar e-mail, eu indico aí alguns materiais para vocês, tá? Dessas perguntas tem uma metodologia dentro do Engeman. Não, no Engeman a gente não tem a metodologia para sequência, tá, de análise de falhas. Por isso que eu falei até que a metodologia ela deve ser criada organização por organização, tá? A gente, igual eu estou destacando aqui todo o tempo, a gente não tem uma receita de bolo para análise de falhas, né? Igual eu falei aí num slide que eu apresentei para vocês, é importante que a organização sente os seus gestores, né, a sua equipe, faça aquela avaliação crítica, aquelas perguntas, pegue as etapas essenciais da análise de falhas e defina seu próprio processo, a sua documentação, faça uma documentação escrita, implemente isso, né, como uma cultura da sua empresa, e o Engeman ele vai ser só uma ferramenta para vocês retirarem informações e consultar históricos, tá? Então a gente não tem uma metodologia dentro do Engeman. Ah, aconteceu isso, faz isso, tenho isso, agora eu vou ter que fazer isso. Ah, se eu tiver isso, foi porque eu fiz isso. Então a gente não tem uma receita aqui no Engeman. O que a gente tem são ferramentas que são alimentadas, né? À medida que vocês fecham OS, que vocês efetuam manutenções preventivas, corretivas, vocês vão criando um histórico aqui dentro, né, de cada serviço que fez, e aí vocês vão poder avaliar. Ah, quando eu tive um curto-circuito na minha máquina, quais foram as ações que eu tomei, quais foram eficazes, né? O que eu tive aí de MTBF nesse tempo. Então vocês podem avaliar e conseguir elaborar essa sistemática. O Gilvan pergunta se pode usar o Engeman em tablet ou celular. Sim, tá? A gente tem um módulo do Engeman que se chama módulo mobile, tá?
Ele é um módulo comercializado de acordo com o número de aparelhos que você quer instalar. Então, eu quero instalar em 3 smartphones. Adquiro esse módulo mobile. Histórico perfeito de tudo que é registrado. Qual o melhor relatório para uma análise inicial da falha? O Engeman, ele permite um histórico na medida que você alimenta o sistema, né? Então, fechou a OS, você vai registrar tudo que foi feito. E na OS, seu pessoal tem que indicar a causa, né, que foi encontrada, a ocorrência que foi encontrada. Então, é importante também, né, que o pessoal seja orientado. Por isso eu falei de uma cultura voltada para análise de falhas. Não adianta eu só fechar o OS colocando lá, por exemplo, tive uma quebra numa máquina, troquei tal peça. Se eu não coloquei lá a causa da quebra, então é importante eu instigar o meu pessoal a ter uma interpretação crítica das coisas, tá? Eu vou colocar aqui no slide de contatos, pessoal. Não vai dar tempo de eu responder todas as perguntas, tá? E desculpa aí as que eu não respondi ou as que eu respondi correndo aqui, devido ao nosso tempo mesmo, tá? Mas aqui tem a nossa página de contatos, onde vocês podem ver aqui os contatos, nossos e-mails, e encaminhar as perguntas que tiverem, tá bom? Eu agradeço, tá, a atenção de vocês, o tempo, e por terem participado do webcast. Vou passar para a Camila agora, ela vai encerrar a nossa apresentação, e qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Muito obrigado novamente. Um abraço. Obrigado, João, pela apresentação, pelas explicações. Quero agradecer a todos pela participação. Pessoal, a gente, infelizmente, tem um tempo curto, né, reduzido, mas quero me colocar à disposição para que vocês possam entrar em contato, se precisar de qualquer informação adicional. Estou vendo aqui algumas perguntas daqui direcionadas a mim, eu vou dar uma olhada aqui. Olha, Diogo, você está me falando sobre uma sugestão de webcast, então eu já vou falar para todos de uma vez. Quando eu encerrar o evento, pessoal, vai aparecer uma pesquisa, tá? Uma pesquisa rápida, são 3 perguntinhas, para que a gente tenha um feedback de vocês. E entre essas perguntas, nós falamos sobre que tipo de assunto vocês gostariam que nós abordássemos, tá? Vocês podem colocar essas sugestões lá, que a gente faz um filtro. Assim como fizemos a análise de falha por sugestões de vocês, nós vamos sempre avaliar, filtrar essas sugestões e trabalhar em cima desses temas, ok? Então, peço que após o evento não fechem, prestem atenção na aba que vai aparecer no browser de vocês, na janela do browser. Respondam lá para a gente ter esse feedback e sempre fazer um melhor evento aí para vocês, tá ok? Bom, todos perguntaram a respeito do material. Eu já cheguei a colocar aí na aba bate-papo, vou colocar novamente, só para que vocês já tenham acesso, mas vamos enviar por e-mail, ok? Esse link aí já tem os slides disponíveis e no final do dia colocaremos também a gravação do evento e enviaremos por e-mail de vocês, tá ok? Meu e-mail para contato, vou deixar aqui, além do marketing, né? marketing@ingcompany.com.br. Se quiserem encaminhar algo diretamente para mim, vocês podem mandar para este e-mail que eu estou colocando aí, tá ok? Fico à disposição. E agradeço a todos pela a presença, a participação. Lembrando que temos um webcast por mês, todo mês nós fazemos aí uma apresentação com um tema diferente, relacionado ao setor de manutenção. E também quero convidá-los, aqueles que ainda não participaram, nós iniciamos este mês com uma demonstração ao vivo do software Engeman, tá? Então, é uma demonstração que geralmente a gente faz para as pessoas que querem conhecer um pouco melhor o sistema, para vir adquirir e utilizar este sistema no seu dia a dia. A gente vai sempre ter, na primeira semana do mês, toda quinta-feira da primeira semana do mês, essa demonstração. Também por essa plataforma a gente faz o agendamento, a inscrição de vocês. Vamos divulgar tanto nas redes sociais, que tem aí no slide, no último slide, temos todas essas redes sociais disponíveis, e também por e-mail a gente divulga todos esses eventos, ok? Mais uma vez, muito obrigada, tenham um excelente dia e até o próximo evento.